Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é sexta-feira, né? E hoje nós vamos falar por que as visualizações que às vezes você tanto busca o pensamento positivo não dão certo. Enquanto isso, encaminhe para mais pessoas para assistir essa live. Vamos esperar aqui no Instagram e avisando que estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira. Cadê o povo? O povo já tá em clima de final de semana? Então, nós vamos falar sobre por que muitas vezes as visualizações não dão em nada. E eu peço a permissão para entrar na sua casa. Meu conteúdo aqui que eu faço é para mulheres, especificamente. Claro que homens também podem assistir, mas eu trabalho com o poder de ativar o poder pessoal feminino para mulheres se tornarem mais confiantes, porque eu acredito que toda mulher merece viver a sua melhor versão e eu devolvo essa confiança de quem você nasceu para ser. Para quê? Para criar uma geração de mulheres mais prósperas, mais realizadas, mais felizes, mais bem resolvidas. E eu começo fazendo uma pergunta. Você já fez aquela prece ou aquele pedido e muitas vezes não foi atendido? Ou da forma como você deseja? Quem nunca, né? Só que aqui acontece uma coisa e a gente nunca se ligou sobre isso. Então muitas pessoas acabam bloqueando e essa prece que você acaba pedindo, ela não se torna, né, aqui nesse plano físico. Por quê? Porque a gente não compreende o funcionamento da nossa mente. E além disso, nós temos duas mentes. Na verdade, uma mente consciente e uma subconsciente. E a gente acha, muitas vezes, que é uma coisa, mas na realidade, a mente ela funciona de uma outra maneira. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai pegar um táxi. E aí você pega e dá para o motorista um papel com vários endereços diferentes. Vamos dizer que tu tem ali uma meia dúzia de endereços diferentes. Você entrega para ele, ele vai falar, o que é isso? Primeiramente, esse motorista vai ficar confuso. Pode ser que ele nem queira te levar para esses locais, porque não tem um lugar definido, né? Não tem como ele seguir algumas instruções. E acaba que às vezes você não chegaria a lugar algum. É a mesma coisa assim com a nossa mente, né? A nossa mente subconsciente. A gente precisa ter o quê? Uma ideia clara na mente sobre o que nós queremos. A gente precisa escolher o que nós queremos. Porque o que acontece? Quando você coloca uma ideia, né, a mente subconsciente ela começa imediatamente a executá-la. Né? Só que aí tem um porém, ela pode executar tanto para o lado ruim quanto para as coisas boas. Então é a mesma intensidade. Então para problemas ruins, que pode gerar problemas como fracasso, confusões, ou ela pode levar de forma positiva, construtiva para orientações, né? Para liberdade de ação, para paz de espírito. Então vai depender a polaridade que você quer acessar. E como que você acessa isso? Com os seus pensamentos, a forma como você vê, a forma como você sente, cria essa realidade. E aí a mente ela se responsabiliza para fazer o resto. Então um exemplo. Quem aqui já fez prova?
né? Você vai lá, você estuda para prova. Aí chega lá, você vai fazer essa prova, tu recebe a folha em branco lá e você olha e parece que na tua mente dá um branco. Tu vê aquilo e fala, meu Deus, eu não sei nada. Aí você força, você insiste para lembrar aquilo que você estudou e parece que o quê? Parece que piora as coisas. Por quê? Porque tu tá forçando a mente. E quanto mais você força, mais você não consegue lembrar daquela matéria que tu acabou de estudar para pôr ali na prova. E aí, por quê? Porque você tá forçando. E esse forçar, a gente tá forçando o nosso subconsciente. E aí, o que faz? Os nossos resultados, o que a gente gostaria, o resultado não, o nosso desejo que a gente gostaria daquele tal resultado, ele vai se tornando distante. Ele não fica mais próximo. Por quê? Porque a gente tá tentando forçar aquilo. Aí você fala, tá bom, eu desisto e entrego a prova. Daí quando você desiste e entrega a prova, que você sai, que você relaxa, aí começa a vir todas as informações, era isso, e você sabia, era aquilo. Só que o que é? É porque você relaxou, você deixou a mente livre, você não ficou ali colocando força, insistindo. Então, aí que mora o fracasso nos resultados, né? E aí tem outras coisas também que a gente pronuncia, e como as nossas palavras têm poder, e as nossas ações também acabam acontecendo. E daí geralmente fala assim, as coisas só estão piorando, eu jamais vou ter uma resposta, eu não vejo solução, eu não tenho jeito mesmo, eu nem sei mais o que fazer, eu tô confusa. Entendeu? Essas coisas, essas frases vão te levando para o fracasso, vão distanciando do teu objetivo. Por quê? Porque são afirmações que não te levam a ter cooperação. E aí você fica rodando numa rodinha como um hamster. Você não sai do lugar. E aí o que a gente faz? Eu vou colocar mais força de vontade. Eu vou lá e vou me empenhar mais para aquilo lá. Eu vou colocar mais força naquilo lá que eu já tô fazendo. Só que os poderes da mente subconsciente não é igual a gente fazer força para empurrar um obstáculo. A mente funciona de uma forma diferente. Então não é eu colocando mais força que eu vou ter mais resultado. E a gente aprendeu que era isso, que a gente precisa colocar mais força, com mais vontade, fazer com mais garra para melhorar aquele resultado. Só que não é assim. Não é assim, é o contrário disso. Você tem que colocar o quê? Menos força, né? Você tem que deixar as coisas fluir. Por quê? Porque tu acaba forçando demais. Você quer muito aquele resultado e você coloca um excesso de esforço nisso. E aí te leva o quê? Quando você coloca esse excesso de esforço, te leva a sentir ansiedade, te causa medo. E isso bloqueia o pedido da sua prece. Então, o que é? Você precisa visualizar o resultado que você deseja, o objetivo já atingido, a satisfação que isso vai trazer. Só que a gente começa a pensar, como que eu vou conseguir isso? O como a mente subconsciente vai trabalhar. Eu só preciso ver o resultado, porque o universo vai conspirar para aquilo acontecer ao meu favor. Então se imagine, se você está doente, imagina sem a doença. Imagina sem o problema. Imagina a satisfação emocional. Imagina o bem-estar. Imagina a situação desejada. E quando você deseja, né, esse desejo da sua imaginação, ele vai criar aquilo que você está desejando. Só que quando você entra com o desejo
e a sua manifestação, o seu desejo e a sua imaginação é diferente, e eles entram em choque, em conflito, a imaginação sempre vai prevalecer. Então, por que as visualizações muitas vezes não dão em nada? Porque a gente coloca muita força de vontade. A gente só pensa positivo, e não é o pensar positivo. Não é colocar mais força de vontade. Na verdade, o que cria é o nosso sentimento. O cérebro não cria nada. Quem cocria, na verdade, é o nosso coração. O nosso coração ele tem um impulso elétrico de 60 vezes maior do que o cérebro. E além disso, a gente tem um campo magnético em nós. E esse campo eletromagnético ele vibra 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro. Então, o que a gente precisa fazer? É se sentir sadio, que aí vai promover a saúde. É se sentir rico, é um estado de ser que promove a riqueza. Como você se sente? Como? Como você está se sentindo agora? E é isso que é o meu papel. Eu ajudo você a reprogramar isso tudo com a neuroplasticidade, com a física quântica no meu método. Esse é o meu papel aqui. E eu tô aqui para te trazer essa consciência, para você ficar presente, porque possui uma força muito poderosa dentro de você. E você pode escolher se você usa ao seu favor ou se você usa contra. E o sistema não quer que você saiba disso. Por quê? Porque é mais fácil de ter controle sobre as pessoas. Mas quando você deseja crescer, quando você deseja expandir, quando você deseja voar, quando você deseja sair da onde que você se sente presa, da onde que você busca ajuda e você assume o próprio controle da sua vida, você começa a encontrar valor em quem você é. E quando você encontra valor em quem você é, você vai gerar mais valor ainda naquilo que você faz. E aí você vai conquistar aquilo que você merece. E eu tô aqui para criar uma geração de mulheres mais felizes, mais prósperas, mais bem resolvidas. E você quer ser uma dessas mulheres? Quer ser uma mulher mais feliz? Quer ser uma mulher mais realizada? Quer ser uma mulher mais bem-sucedida? Mais bem resolvida? Que tenha um equilíbrio na vida pessoal, profissional, emocional e mental? É isso que eu tô te trazendo aqui. É sobre essa consciência. É sobre esse estado de ser. Porque hoje a gente se preocupa e sempre tá se preocupando com alguma coisa. A gente sempre acha alguma coisa para não se sentir desocupado, para dizer que está fazendo algo. E acaba deixando de viver a vida. Acaba deixando de aproveitar as coisas boas que a vida tem para oferecer. Criando coisas que você não quer. A gente precisa se libertar desses padrões. E esses padrões não é só o que vem em nós. A gente carrega no nosso DNA até 7 gerações. 7 gerações nós carregamos. Só que quando a gente fica presente e fala, esse problema aqui não é meu, mas está no meu DNA, mas eu posso ressignificar a partir de agora. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso me esforçar mais. Eu preciso sentir. Eu preciso viver.
Eu preciso aproveitar a vida. Viver os prazeres que é meu. Reclamar. Uma vez eu ouvi uma meditação que falava: reclamar a sua herança ao Criador. Porque o que você tem direito? Só que isso a gente precisa o quê? Escolher. Tomar uma decisão. E muitos deixam a vida me levar. Vou ver como que isso vai. E não escolhe. Aí quando você não escolhe, qualquer coisa serve. E aí você fica vivendo uma vida que não é tua. Com pensamentos que não é teu. Com sentimentos que não são seus. E você acha que são. Porque está atrás de uma personalidade e você acha que você é aquilo. E aí você visualiza tudo ao contrário na sua vida. E aí a visualização não dá em nada. Porque você só pensa, mas o que você sente é totalmente ao contrário. E aí não tem como realizar. Aí não realiza nada. Mas se você deseja assumir esse controle, eu estou aqui para auxiliar. E aí eu entrego esse conteúdo diariamente aqui, de segunda a sexta, gratuito. E se você quer se aprofundar mais, eu tenho um método, aonde eu te mostro o caminho, o passo a passo, para você viver uma vida mais feliz, mais leve, viver tudo aquilo que você merece viver. Certo, gente? Quero agradecer quem esteve aqui presente comigo e que tenha um excelente final de semana.